Amém? Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Você que não veio de manhã, depois pergunta quem veio. O que é teofania? Quem é esse sujeito? Eu pergunto para quem veio se Jesus era Deus, se Ele é Deus, como Ele pôde ser 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo. Né, Jeff? Amém. Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez, ministrando com os irmãos. Na verdade, nós temos estado aqui todo domingo, né? Aqui ajudando com louvor, a noite com as crianças ali, intercessão. E é um privilégio, é uma honra para nós poder servir no reino de Deus e nessa noite aqui estar compartilhando com os irmãos a palavra. Amém? Hoje o tema dessa mensagem é o medo que paralisa. Então, quero te encorajar a abrir seu coração, a se desarmar nessa hora, receber a palavra não como vindo de homem, mas como vindo de Deus. A nossa oração é que no abrir da minha boca o Senhor possa colocar as palavras dele, amém? Então, se Ele quiser inclusive mudar alguma coisa aqui, Ele tem liberdade, o Espírito Santo tem liberdade para fazer o que quiser, amém? O primeiro texto que eu queria ler, queria que vocês abrissem aí, em João, no Evangelho de João, capítulo 20. Amém? Todos acharam? Versículo 19, do 19 ao 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo, repita comigo, com medo, dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Somente até aqui por enquanto. Essa passagem é uma passagem que eu gosto muito. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu gosto de ler alguma coisa na Bíblia e ir entrando ali na história e imaginando o que estava acontecendo, como estava o clima, o que eles estavam pensando, o que eles estavam falando. Eu gosto de viajar um pouquinho. Quando eu leio, faço uma leitura rápida, eu não paro muito, mas quando eu quero meditar, eu fico ali um tempão pensando o que um pensou, o que o outro falou, quantas horas eles estavam ali, por que eles estavam ali, o que estava acontecendo, né? Então eu quero levar vocês primeiro, antes de entrar mesmo na palavra, para a realidade dali. Vocês sabem que aqui Jesus já havia morrido, Jesus já tinha morrido. Esse período Israel estava passando, na verdade, por muitos anos já, por muita dificuldade. O Império Romano ali, era muita opressão na região, né? E o povo estava assustado, o povo estava opresso, oprimido. Os discípulos em particular, eles viam em Jesus, né, um socorro, eles viam em Jesus uma esperança. Quero que vocês entendam que nessa época, eles tinham uma expectativa de um Messias, de um libertador diferente do que nós temos. Eles tinham
como referência de libertador Moisés, que literalmente tirou das garras de Faraó. Eles tinham Gideão, eles tinham homens de guerra, Sansão, Davi. Então, quando Israel, quando o povo, quando o judeu olhava para as profecias e esperavam o Messias, o libertador, eles tinham uma perspectiva. E aí Jesus se revelou, já com seus 30 anos. Seu ministério durou cerca de 3 anos e meio. Os discípulos estavam ali, é ele. Mas você vê que eles não estavam totalmente entendendo o que estava acontecendo. Tanto que quando foram prender Jesus, eles reagiram de forma agressiva. Pedro catou uma espada, foi tentar matar o romano lá. Ele era tão ruim que ele acertou a orelha, né, do cara e cortou a orelha dele. E Jesus o tempo todo estava tentando mostrar, não, calma, nossa luta não é agora, não é contra carne e sangue, não vai ser mais como Davi fez, já foi esse tempo. Jesus pega a orelha do cara e faz ainda mais um milagre, o último milagre ali. Nem assim eles confessaram que Jesus é Senhor e Deus, né? Eles viram com os próprios olhos um deles sendo curado por Jesus no último segundo ali. Podiam ter desistido de prender Jesus, mas eles estavam cegos espiritualmente. Os discípulos, então, nessa situação, estavam trancados numa casa. E aí você imagina, você tem um líder, tem um seguidor, está lá, eles eram conhecidos como os perturbadores de Israel, tal, e eles estavam se achando ali com Jesus. Qualquer probleminha ele estava ali para resolver. Se faltasse comida, ele multiplicava a comida. Ele estava ali. De repente, ele, que era o principal, que era o cabeça, foi morto. E eles ficaram sozinhos, sendo que a ameaça continuava. Então, por que eles estavam trancados dentro dessa casa com medo? Eles estavam com medo de literalmente morrer. Eles não estavam simplesmente em depressão, eu estou triste, meu amigo morreu, não. Eles estavam agora sofrendo risco de morte. Eles agora eram o alvo. Os religiosos queriam tirar aquele que estava confrontando a religiosidade deles, a falsa religião deles, a falsa santidade deles. Eles conseguiram matar Jesus. E quem seria naturalmente o representante de Jesus? Aquele monte de discípulos ali. Então o problema iria se multiplicar. Então naturalmente eles sabiam que seriam agora alvos de sofrerem também. E aí eles estavam ali, e aí diz que, não quero dar muito detalhe sobre isso, mas Jesus ele simplesmente apareceu, ele já estava com o corpo glorificado, ele apareceu no meio da sala, e eles devem ter tomado um susto, pronto, agora eu morri. Né? Quando você está esperando algo de ruim, qualquer coisa que acontece, você acha que foi, né? Você está lá esperando que vai acontecer alguma coisa, qualquer barulhinho, né? Então eles devem ter tomado um susto, apareceu no meio da sala. O que ele falou? Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, né? Eu acho legal isso porque nós pegamos algumas gírias, né? Criamos gírias gospel, mas a gente esquece o sentido. Então a gente está acostumado a falar a paz do Senhor para as pessoas quando se fala, ei, beleza? Se fosse lá no Rio, né? O carioca chega e fala, oh, beleza? Como é que vocês fazem aqui? Tudo bem? E a gente simplesmente substituiu por a paz do Senhor, e a gente não tem noção do que significa a paz do Senhor, né? Ele não simplesmente deu a paz do Senhor, ele ministrou a paz. Ele ministrou a paz, calma. Eles estavam sem paz, eles estavam atemorizados. E Jesus chega para ele e fala, calma, paz, recebam paz. Eles deram aquele respirada, ainda assim estavam meio, calma, sou eu. Mostrou a marca na mão, mostrou o lado da lança. E aí diz que eles se alegraram, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, reconheceram, ele falou, é Ele. E ele fala, calma, recebam paz, respira fundo. Agora sim vamos tratar algumas coisas. Então, existem momentos na nossa vida que a gente está assim, e a gente precisa que o Senhor chegue e fale, calma, respira, receba paz, não precisa ter medo, vamos agora caminhar, amém? Então os discípulos estavam trancados com medo, o líder deles havia acabado de morrer brutalmente, né? E eu separei aqui o que Jesus representava para os discípulos, né? O que Jesus representava para os discípulos? Por que eles estavam tão assim? Então, o primeiro ponto que eu separei aqui é esperança.
Jesus representava para eles a esperança. Eu já dei uma introdução, né? Por que ele era a esperança. Então ele era a esperança por muitos motivos. Eles esperavam já esse libertador há muito tempo. Mas é interessante porque eles tinham deixado tudo para trás, os discípulos. Presta atenção. Eles tinham deixado tudo para trás, emprego, né? Casa, família, tinham largado tudo para seguir Jesus. Ele chegou, ele foi um por um. Quer ser meu discípulo? Vamos embora. Não, deixa tudo. Não leva nada. Vende o que tem, dá para os pobres, faz o que quiser. Doa. Pedro se desfez da maior pescaria da vida dele. Na hora que ele finalmente pescou um monte de peixe, Jesus falou: vamos embora então, vai ser pescador de homens. Ele deu, sabe o que ele fez com aqueles peixes? A empresa dele de pesca ia decolar. Nesse momento Jesus falou: vem. Então eles tinham deixado tudo para trás, né? A ponto de Pedro ter dito o quê? Quando Jesus chegou e falou: se quiser pode ir. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Não tem mais o que fazer. Não tem mais, só tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou ficar aqui mesmo. Todo mundo lembra desse episódio? Um monte de gente começou a largar Jesus, abandonar Jesus. Ele virou para os discípulos: vocês não vão embora não? Pode ir também então. Se quiser me deixar sozinho, me deixa então. E aí Pedrão, não. Ele podia ter falado: não tem casa, não tem mais nada, larguei tudo, vou para onde? Deixei tudo para trás, né? E só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus representava também a alegria. Cada experiência que os discípulos viviam com o Mestre, né? Tenta imaginar cada situação, porque era intenso. A Bíblia diz que não estão escritos todos os milagres que Jesus fez, não caberia em livro nenhum. Então, se quando a gente lê os evangelhos tudo que Jesus fez, a gente já fica maravilhado. Imagina eles caminharam ali, cada milagre, cada cego que enxergou, cada coxo que deu um salto e começou a correr. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo alguma coisa, né? Vocês tiveram experiência agora lá no hospital, Deus falou: você não queria ver? Abre o olho, e a perna mexeu. Cada experiência que a gente tem, você fica em êxtase. Imagina os discípulos. Imagina: mestre, olha aquele ali, ó. Eles vão ficar assim: olha aquele ali, ele tem um problema, para poder ver mais alguma coisa. E Jesus chega: é a verdade, volta a enxergar, deu certo, né? E quando Jesus mandou eles irem, então, de 2 em 2, diz que quando eles voltaram saltando de alegria, contando o que aconteceu. Mestre, deu certo mesmo, eu expulsei demônio, eu fiz um monte de coisa. Então Jesus representava alegria para eles. A alegria deles não estava mais nas coisas do mundo. A alegria deles não estava mais em fazer uma grande pescaria. Pedro não tinha mais expectativa disso. Nenhum deles tinha. O motivo de alegria deles era estar com Jesus. Mesmo quando ele pregava uma palavra de confronto, todo mundo abandonava ele estava ali. Não, pode, a gente aguenta, pode bater, pode falar a verdade, é aqui que a gente quer estar, né? Então Jesus era o motivo da alegria deles. Jesus representava também porto seguro. Qualquer dúvida ou dificuldade, eles corriam a Jesus, né? Teve uma passagem que Pedro tinha que pagar imposto. Fico imaginando ele: Jesus, esqueceu que agora eu sou missionário? É que eu vou pagar esse imposto aí. Pega um peixe aí. Isso você sabe fazer, não sabe? Pegar peixe? Pega um peixe aí. Pegou? Agora abre ele. Mais um milagre. Uma moeda dentro do peixe. Então qualquer dificuldade, qualquer probleminha, era só falar com Jesus, era muito fácil. Jesus era um porto seguro. Jesus representava também um conselheiro, né? Eu fico imaginando quantas vezes um deles, João era com certeza o primeiro da fila, eu encostava ali, deitava no colo de Jesus: mestre, eu estou com uma dificuldade ali, estou com uma fraqueza nessa área. E Jesus aconselhava ele: Pedro, fica 2 horas na internet, João, né? Fica gastando seu tempo todo nisso, vai orar um pouquinho, vai buscar Deus e tal. Ele era conselheiro, ele era aquele que mostrava o caminho. Eu sou o caminho. Então qualquer
direção que eles precisassem ter era para Jesus. Os evangelhos são muito resumidos para uma história de 3 anos e meio. Então, com certeza, não ia dar todos os detalhes, mas eu tenho certeza que eles eram aqueles discípulos que ficam o tempo todo. Se fosse hoje, eles iam mandar o WhatsApp para Jesus 24 horas por dia. O que eu faço agora? Eu como arroz ou como feijão? Eles deviam ser assim com Jesus em tudo. Jesus era aquele que os salvaria. Amém? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus era aquele que ia salvar eles. Como eu falei, eles ainda não tinham entendido totalmente. Até a descida do Espírito Santo, eles não sabiam muito o que estava acontecendo. Então, para eles, até a questão da salvação era uma coisa meio confusa. Eles não tinham muita certeza do que ia acontecer. Eles não sabiam como que ia ser essa questão de salvação, né? Então, vamos lá. O que é medo? Segundo o dicionário, estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada. Receio. Resumindo, medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. E eu creio que esse segundo seja todos. O medo que não é físico, não é de algo físico, é aquela guerra fria dentro de nós. Medo de alguma coisa que na verdade é psicológico aquilo ali. Por um lado, o medo pode te manter distante do perigo. Esse seria o lado bom. Na verdade, ele se chama de prudência, né? Mas tem um lado positivo do medo equilibrado, que seria a prudência, que é te manter longe do perigo, né? Pela consciência de que se você for na beira de um precipício você pode cair e morrer, né? Uns falam, não, eu tenho medo de altura. Só um maluco também não tem nesse caso. Mas existe o medo equilibrado, que é a prudência. O problema é quando o medo te paralisa e você não consegue avançar na vida. Amém? Eu poderia citar vários exemplos. Eu lembro de um que no começo da minha caminhada na igreja lá em Niterói, o Senhor me deu uma palavra. Toda semana tinha uma reunião lá que era de intercessão, adoração, alguém compartilhava uma palavra no começo. E o Senhor tinha me dado uma palavra de 10 minutos. E o líder lá da reunião veio falar comigo que você não podia compartilhar, então eu tinha certeza que era de Deus. Aí quando foram fazer a abertura, eu me ajoelhei e fui orar e ainda pedi um sinal. Senhor, fala para se é isso mesmo. Quando eu fui abrir a Bíblia, Paulo falando, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu fechei, ai Deus do céu. E eu estava morrendo de vergonha de falar. Aí, quando começou, ele veio me dar o microfone. Eu falei, não, faz o seguinte, deixa para o final, estou sentindo que é no final. Da demo de espiritual, na verdade, estava querendo adiar o negócio. E aí foi 1 hora de oração, adoração, 1h30, não lembro. Quando chegou no final, ele foi dar o microfone, aí eu fui verdadeiro. Falei, não vai dar hoje. E eu fui embora triste porque eu não consegui compartilhar a palavra. A confirmação foi, ai de mim se não pregar o Evangelho, mas mesmo assim eu não consegui. Eu tinha vergonha de pegar o microfone, eu tinha vergonha até de orar. Na próxima semana foi uma outra pessoa compartilhar. O que ele falou? Existem obstáculos que você precisa vencer. Existem barreiras na sua vida que você precisa vencer. Enquanto você não vencer essa barreira, você não vai avançar para a próxima. Tá bom, já entendi. Então, eu lembrei disso agora, se não está anotado aqui. Amém? Então, existem medos que nos paralisam, tanto na vida espiritual, na caminhada com Deus, mas também naturalmente falando, né? Coisas da nossa vida mesmo, desafios que a gente poderia encarar, coisas, né, novas perspectivas, até coisas naturais, uma faculdade, sei lá, uma mudança de emprego. Existem medos que faz a gente não dar o próximo passo. Eu coloquei aqui o primeiro, medo de não conseguir. Abra em Êxodo capítulo 3.
Livro de Êxodo, capítulo 3. Não vamos ler tudo, mas no início do capítulo, quando Deus chama Moisés, Deus revela para Moisés que ia enviar ele ao Egito como libertador, para tirar o povo do Egito, e Moisés fica ali argumentando. Ai Senhor, no versículo 11 ele fala assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Aí ele fala ali alguns sinais, a gente não precisa ler tudo agora. No final do versículo 13 ele fala, se me perguntaram então qual é o seu nome, que lhes direi? Aí, versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E aí Deus fica insistindo com Moisés com cabeça dura. O capítulo 3 todo é Deus insistindo: vai Moisés, você vai conseguir, dando aquela animada nele: vai, cara, não tenha medo, pode ir, eu sou contigo, olha isso, mete a mão na roupa, tira a mão, está leprosa, mete de novo, está curada, pega a sua vara, virou, está vendo, olha só o que eu vou fazer. E Deus mostrando o sobrenatural para encorajar ele. Mesmo assim, Deus falou, aí quando você vai lendo ali, agora Deus convenceu o cara. No capítulo seguinte, capítulo 4, versículo 1, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Cara, se eu fosse Deus, eu acho que eu ia falar: mas então tá bom, vou procurar outro. Cara medroso, estou falando, vai dar certo. E muitas vezes Deus está falando assim com a gente: vai, encara, faz. E aí quando a gente pensa que vai, não, mas não sei, né? É o medo de não conseguir. O medo, pô, se não der certo, vou entrar lá, vou falar com o chefe da quadrilha. Vai que não é isso mesmo, o cara me mata lá mesmo, nem volto mais para casa. Então ele tinha medo de não conseguir. Segundo medo de não fazer com excelência. Não precisa abrir, mas o sucessor de Moisés, Josué. Aqui a gente está criticando um pouco Moisés, mas Moisés finalmente encarou, se tornou libertador, fez tudo o que fez. Deus, através dele, fez aquelas maravilhas no Egito, tirou o povo. Na fuga, mais milagre, o mar abrindo, 40 anos vendo milagre no deserto. Josué cresceu assim, Moisés é o cara. Moisés passou a ser o referencial, a paternidade dele. Falava com Deus face a face no monte, ele subiu o monte muitas vezes. Josué se via no meio da glória ali, mas ele sabia, isso aí foi por causa de Moisés. Se não fosse Moisés, já estava fulminado aqui nessa glória toda. Josué estava ali, de repente, na hora de entrar na terra, ia ser o maior de todos os desafios, tinha um monte de povo lá dentro, tinha gigante. O pior de todos os desafios até então. Sair do Egito não foi pior. 40 anos de deserto não foi o auge. O auge seria finalmente conquistar a terra. O que acontece? Deus leva Moisés. O povo, mais de 3 milhões. Todo mundo olha para Josué. E aí? Não é você que ficava lá atrás dele? Não é você que vivia subindo um monte com ele para orar? Vai esperar de quem agora? Não pode ser você. Deus chama ele e fala: Josué, o negócio, Moisés morreu, então vai você. Eu tenho certeza que a primeira coisa que passou na cabeça de Josué é: uau, vou me comparar com Moisés, e se não conseguir fazer igual a ele, e se o povo tiver sede igual eu vi um monte de vezes, Moisés dava um jeito, e a água da rocha, o povo com fome caía, chovia comida. Ele sempre dava um jeito. Se eu não conseguir igual, se não for no mesmo nível, o pastor pede para dar uma palavra: mas
isso não, ou vai comparar, isso não foi igual. Né? Lembro uma vez que o pastor lá na Niterói me ligou, e tem uma senhorinha, avó de fulano, tá em estado terminal no hospital, tal, ele me pediu para ir lá orar, eu falei que ia, já está em cima da hora, eu tive um imprevisto, você pode ir? Eu amém. Eu fui no caminho só pensando nisso, meu Deus, não estão esperando o pastor entrar lá, o pastor Moisés, todo mundo conhece ele, vai entrar eu. E a família dela lá, eu nem sabia onde estava me metendo, tinha a mãe de santo na família dela, estavam fazendo um monte de coisa lá, entra eu sozinho. A mãe de santo ao lado da cama e eu para falar com a senhora, para orar com ela. Eu orando e a mulher cancelando tudo que eu estava vendo. Eu vi que ela estava cancelando tudo. E eu, a maior que está comigo. Mas a primeira coisa que eu pensei indo para aquele hospital foi, pô, estão esperando o pastor Moisés. Vai chegar eu, né? Vão me comparar. Então Josué pensava isso tudo. Josué tinha esse medo. Ele não demonstrou medo de... Ele não recusou em nenhum momento, não fala que ele, não vou conseguir. Ele foi, mas certamente na mente dele ficava, vamos comparar com Moisés, se não for bom, né? E Deus fala para ele, não te mandei eu, Josué 1:9, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante. Deus deu nem tempo dele ficar falando que não sabia como ia ser. Deus deve ter falado assim, com Moisés eu fui deixar ele falar, ele só reclamou. Se você for ler o chamado de Josué, Deus não deu chance, sabe quando você fala com uma pessoa que ela não deixa você falar nada, ela não respira? A pessoa está falando, você está esperando ela respirar para você argumentar alguma coisa, mas ela não respira. Ela fala, entendeu? Tá bom. Né? Não dá tempo nem de você falar, e Deus não deu tempo nem de reclamar nada. O início todo de Josué 1 é Deus falando, não temas, você vai, não temas, acabou o assunto, vai. E ele foi, e com essa palavra na cabeça, tá bom, eu sou forte, eu vou conseguir, não temas. E ele foi, graças a Deus deu certo. Terceiro, medo de se arrepender. Medo de se arrepender. Abre aí Mateus 19. Para mim esse é um dos episódios mais tristes da Bíblia. Alguém que recebeu uma grande oportunidade, mas por causa do medo, falta de coragem de encarar o desafio, deixou de viver grandes coisas. O nome dele nem é citado. Provavelmente ele seria um dos apóstolos. Mateus 19, 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mesmo chamado para todos os discípulos. 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Eu, por muitas vezes, eu olhei essa passagem e eu cheguei a pensar, poxa, mas Jesus foi um pouco injusto. Podia ter pedido outra coisa, mas logo para ele vender tudo, o cara era rico. Só que, se a gente for olhar para a vida de todos os discípulos, foi o mesmo nível de renúncia, não foi diferente para ninguém. Ele era rico, mas Pedro, pai de família, casado, responsável pela empresa de pesca, talvez para Pedro tenha sido mais difícil do que para ele, jovem rico, né? Talvez ele tivesse um pai rico também. Se ele era um jovem rico, não fala a profissão dele, senão talvez fosse falar, né? Contador de impostos, médico, falou de vários. Jesus chamou médico, chamou um monte de gente. E ele só falou um jovem rico, provavelmente era o pai dele que era rico, talvez um fazendeiro. Então, na verdade, para ele talvez não fosse mais difícil do que para Pedro ou que para outros, né? Só que ele, por medo, ele olhar para as riquezas dele e falar, eu vou vender nada, ficar andando com isso aí, pela fé, não. E ele deixa de viver. Tem um outro ainda em Mateus aí, volta um pouquinho, capítulo 11.
por incrível que pareça, eu vou falar de João Batista. Pelo menos por um momento ele teve medo. Versículo 2 e 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir? Ou haveremos de esperar outro? Consegue imaginar João Batista, o cara que anunciou o Messias, batizou Jesus, encarou os religiosos, os fariseus e falou: vocês são pecadores mesmo, mas Jesus está vindo e tal. E ele pregava, falava de Jesus, ele que revelou o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha dúvida de nada. Mas naquele momento na cadeia, naquele momento que ele se via preso, que ele olhava ao redor e não via mais a liberdade dele, não via mais seus amigos, não via mais o próprio Jesus. Por um momento ele falou: cara, será que era isso? Então João Batista representa aquele que, depois de viver grandes coisas, depois de doar sua vida pela obra, por um momento pensa: será que valeu a pena? Será que era isso mesmo? Deve ter passado um filme na cabeça dele. Ele sabia que ia matar ele. Ele deve ter ficado ali lembrando quanto tempo no deserto, comendo gafanhoto, seguindo à risca o voto que ele fez, comendo mel, comendo gafanhoto, renunciou tudo que ele podia viver na vida dele, aceitou o chamado, começou a viver o chamado. Por um momento ele pensou: será que valeu a pena? Jesus foi misericordioso, né? Ele chamou aquele discípulo que foi perguntar isso, foi dar o recado de João Batista, curou um monte de gente e falou: tá vendo, agora vai contar para o João Batista o que você viu. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, né? O evangelho está sendo pregado. Vai contar para ele ficar em paz lá na prisão, para ele não ter dúvida de que valeu a pena. Vai contar para João tudo o que está acontecendo, para ele não ter dúvida de que valeu a pena. Fala para ele: João, fique em paz, valeu a pena, cara. Foi muito bom o que você fez. Eu fico imaginando, aqui está resumido, mas eu fico imaginando Jesus chamando aquele discípulo: cara, dá um abraço, João, por mim. Fala para João: João, obrigado pelo que você fez. Valeu a pena sim. Olha o que está acontecendo. Vidas estão sendo salvas. Valeu a pena. Aquele jovem rico representa aquele que não chega a aceitar a carreira que Deus tinha para ele. O jovem rico não chegou a viver nada. João no final morreu decapitado, mas pelo menos ele foi aquele que foi o precursor de Cristo. Ele foi aquele que revelou o Messias. Ele mesmo não curou ninguém, não fez milagre nenhum, mas ele batizou Jesus. É aquela pessoa que prega às vezes para uma vida só. Aquela pessoa que tem vergonha, tímida de evangelizar, mas uma vez ela evangelizou uma pessoa que se tornou um grande evangelista e ganhou milhares para Jesus. Deus olha para o evangelista e vê aquilo tudo, mas ele olha para aquele que é o evangelista. Nós olhamos só para Paulo, mas Deus olha para Ananias. Nós falamos: o Paulo é muito legal, escreveu quase o Novo Testamento todo, mas foi Ananias que foi lá, saiu da casa dele, foi lá e impôs a mão em Paulo. Ele que impôs as mãos em Paulo. É assim, muitas vezes não vão reconhecer muito o que você faz, mas fique em paz. A mensagem de Deus hoje é para você: fique em paz, calma, quieta seu coração, não fica se cobrando, né? Talvez, de repente, uma das coisas que preocupava João era: poxa, será que eu dei mole, deixei me prender, eu podia ter fugido, podia estar fazendo mais coisas lá fora. Talvez ele pensava isso também. Talvez João pensasse: poxa, eu sou tão novo, tenho nem 34 anos, já vou morrer, podia fazer tanta coisa, mas estou aqui preso. Jesus fala, manda o recado: calma, João, fique em paz, o que você fez já valeu muito a pena. Quarto medo do novo. Não precisa abrir para a gente não demorar muito, mas é em Gênesis 12, né? O chamamento de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação,
te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus podia ter falado para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e tal, e aí você vai para tal lugar, lá vai ser assim, tal. Não, mas ele para, né? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Começa a caminhar, pega a estrada, nem liga o GPS, vai, eu vou te mostrar. O que isso representa para nós? Aquela direção que Deus dá, mas Ele não mostra tudo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem já andou aqui numa trilha escura com uma lanterna? Quem já andou? Deus às vezes Ele para na lâmpada para os meus pés, Ele te dá só uma lanterna. Não adianta fazer assim com uma lanterninha, ela não vai focar em nada. Você vai se assustar com sombra, vai sair correndo, vai ver fantasma. Se você pegar uma lanterna pequena e olhar para a mata, você vai ver coisa que não existe. Lanterna pequena é só para os pés. Então muitas vezes na nossa caminhada Deus só te dá uma lanterninha e fica aí, lâmpada para os meus pés. Senhor, mas como vai ser? Eu me lembro uma viagem que nós fizemos aos ribeirinhos do Amazonas, aquelas comunidades ribeirinhas que você pega um barco, isso foi lá no Pará, no norte. Você pega um barco na cidade e vai. Aí você esquece do mundo e vai horas subindo o rio. Aí vai passando as comunidades ribeirinhas. Para vocês terem noção, na terceira comunidade que nós chegamos, a gente chegava de manhã, evangelizava, fazia um culto à noite, dormia com o barco atracado lá, dormia na rede. No dia seguinte, o pastor que pilotava o barco, ele já saía 5 e pouco, 6 da manhã, já ligava o barco. A gente acordava com a rede balançando no barco. Aí chegava na próxima comunidade, era a mesma rotina. Quando chegamos na terceira comunidade, da terceira para a quarta comunidade, foram 10 horas de barco. Não era barco a remo, era um barco motorizado. Um barco que os americanos doaram para a Igreja da Paz em Santarém. Era um barco bom, tinha um segundo andar que a gente colocava as redes, tinha uma cobertura, tipo um terraço, e era um barco rápido, ele não era devagar, ele era um barco leve que corria. E foram 10 horas de barco. Da terceira para a quarta comunidade foram 10 horas. Existem mais de 40 mil comunidades ribeirinhas naquela região. O Brasil tem uma imensidão que a gente não tem ideia. Nós só conseguimos ir em 4, uma viagem de quase 15 dias, e são mais de 40 mil. E aí nessa comunidade, inclusive mais distante, eu acho que foi nessa, não tinha energia, a igreja colocou um gerador, tal, fizemos o culto. No trajeto do culto, onde era a reunião, para o barco, para a gente dormir, isso já devia ser meia-noite, por aí, nós fomos assim, luz para o meu caminho, um atrás do outro. Só que o pastor lá, ele é aquele homem de Deus, mas ele é engraçado, né? Ele gosta de fazer brincadeira. E ele já tinha combinado com um amigo dele para pegar um jacaré grande, e deixar no meio do caminho, né? Só que a gente não percebeu que ele amarrou a boca do jacaré. O cara amarrou a boca do jacaré e ficou segurando o jacaré no meio do caminho que a gente ia passar. E a gente lá, quando viu, o primeiro quase tropeçou no jacaré, aquela gritaria de meninos. E só que não tinha para onde correr, não dá para correr para os lados, é mato, não dá para voltar. E ele colocou alguém atrás, ficava, não, calma, segurando. E aquele pânico, aí ele acendeu uma luz lá maior. Calma, gente, é brincadeira, só queria que vocês conhecessem o jacaré. Quase que a gente abriu a boca do jacaré e jogou ele lá dentro, né? Mas depois que o pavor passou, a gente tirou foto com o jacaré, aí pegamos o jacaré no colo, todo mundo tirou foto com o jacaré, com a boca amarrada, né? Mas voltando aqui para a palavra, muitas vezes nossa caminhada, a única coisa que o Senhor nos dá é a luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés. O que seria luz para o nosso caminho? É aquele farol, sabe, aquele canhão de luz. Os aeroportos iluminam até o céu, consegue ver até avião no meio das nuvens. Aquele canhão de luz que ilumina tudo. É a luz, de vez em quando o Senhor faz isso, né? Eu fico imaginando Deus às vezes olhando, filho, você está ficando muito assustador, presta atenção que vai ser rápido, olha para frente, pum, ilumina, aí apaga de novo. Tá bom, eu já vi que lá é bom, vamos embora. E você volta lá.
Se Deus ele ligasse o tempo todo esse refletor na nossa frente, eu não sei se eu posso dizer que ia perder a graça, ou se a gente ia se empolgar demais, ia desprezar as pequenas coisas, aquela lanterninha você ia jogar fora, ia dar na mão do filho, brinca aí, faz o que você quiser, não serve mais, eu já tenho um refletor, não preciso mais dessa lanterninha, né? E a luz também representa a revelação, né? Já tem uma grande revelação, não, isso aí deixa para o outro fazer, porque o meu negócio é isso aqui. Eu já ouvi cada coisa. Não, cuidar desses aí não, isso aí deixa para vocês. O meu negócio é aqui, visão apostólica. O negócio de cuidar de vida deixa para vocês. Eu já recebi uma grande revelação, né? E Jesus era sempre o contrário. Eu vim para servir. Senta aí que eu vou lavar seu pé. Jesus ele nunca largou a lanterninha, ele nunca largou as pequenas coisas. Ele trabalhava, na verdade, muito mais nos pequenos detalhes do que nas grandes coisas. As mensagens de Jesus eram as mais simples. Quando ele tentava dar a revelação mais forte, o povo não entendia também, né? Foi falar de nascer de novo para Nicodemos, ele, mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Jesus, você é tão inteligente, você falando coisas assim que você não entende, como que eu vou falar de coisas maiores? Então Jesus, ele normalmente se mantinha ali, arroz e feijão, né? Já ouvi uma comparação uma vez que ninguém vive só de picanha, camarão, né? Aqueles pratos típicos que a gente come, o que sustenta mesmo a gente é a comida simples, é o dia a dia, amém? Vamos avançar aqui. Abraão finalmente creu em Deus e isso foi acreditado a ele. 5. Medo de usar os talentos que Deus deu. Não vamos ler aí para a gente correr, mas é em Lucas 19, se você quiser anotar para depois ler. Lucas 19 conta a parábola dos talentos. Eu creio que vocês já conhecem essa história. Parábola dos talentos, alguns usaram bem o talento que recebeu, mas alguns com medo. Se você for ler, você vai ver lá, ele fala, o que foi chamado de servo mau, ele fala, não, eu tive medo, eu sei que você é um senhor mau, você é mau, e eu não sei de onde ele tirou isso. O Senhor não era mau, ele foi bondoso com todos que usaram os talentos, né? E tem muita gente que está enterrando o talento, muito crente, né? Recebe revelações e Deus fala, mas ele está enterrando o talento. Ou ele já fluiu muito na obra, ele já fez muitas coisas, ele pôde ver Deus usando, Deus fazendo, mas passou o tempo, ele foi se distraindo com as coisas do mundo, ele foi enterrando os talentos, foi enterrando. Aí você olha aquela pessoa, você fala, poxa, potencial incrível, mas está aí. E Deus, muitas vezes ele chega para nós, dá uma sacudinha e fala, ei, até quando você vai querer continuar sendo só um potencial? Você vai morrer como um grande potencial? Ou você vai se permitir ser uma realidade, fazer algo prático, usar os talentos que eu te dei? Isso é tão sério que ele no final ele fala, você que enterrou os talentos, servo mau, você é um servo mau. 6. Medo por se achar fraco demais. Vamos abrir lá em Juízes, capítulo 6. Juízes 6, 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor sair do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?
Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. A história continua, mas somente até aqui. Gideão se achava fraco. Ele achava que, né? E aí Deus confronta ele: não, eu sou fraco, vai nessa tua força. Ele devia falar: mas que força? Eu falei que eu sou fraco, né? Por quê? Porque a nossa força vem do Senhor. A graça dele nos basta. Quando estou fraco, então eu estou forte. Quem já teve experiência de estar se achando fraco espiritualmente, horrível, e naquele dia foi o dia que Deus mais te usou. Você está ali quietinho pensando: hoje não, Senhor, eu só quero que esse dia acabe, eu dormir. A palavra de alegria vem pela manhã, então amanhã a gente volta a se falar. Naquele dia Deus coloca alguma coisa no teu caminho, você se vê diante de um desafio, e é naquele dia que acontece. E aí nessas horas você para e fala: realmente não é por mim, é por Deus. Realmente é Deus que faz todas as coisas, né? Porque quando você fica muito tempo ali forte, você começa a se achar. Você começa a pensar que foi pela tua força, foi porque você, afinal de contas, fala bem, você faz bem, você é inteligente, você sabe fazer o negócio. E aí você começa a ficar orgulhoso, né? Por outro lado, quando você está se achando fraco, aí Deus fala: bom, agora eu vou agir, porque ele não vai ter dúvida de que fui eu, né? Quando a gente se esvazia do nosso achismo, das nossas convicções, e fala: Senhor, vamos, vem comigo, me ajuda, porque se não for o Senhor, eu não sei o que vai acontecer, vai ficar só no natural, né? E aí você conhece a história de Gideão. O Senhor provou ele de várias formas, mostrando para ele: não, não é pela força, você vai ver, não é com um grande exército, você vai ver, eu vou fazer, sou eu. Sétimo medo, medo do pecado, ou medo de um dia cair, né? Esse é terrível. Lá em 1 João, também não precisa abrir, eu anotei aqui. 1 João, capítulo 2, não é o Evangelho de João, é a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. No versículo 14, na parte B, ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno, né? Eu creio que nessa parte aqui, eu já questionei o Senhor, já falei: ô Senhor, é sério isso? Você fala que os jovens são fortes, os jovens são os que enfrentam mais tentações de todos. Logo para os jovens, se você for ver o versículo completo, ele fala dos pais, aí chega nos jovens: vocês são fortes. E aí eu fico imaginando você falando isso, um auditório cheio de jovens: vocês são fortes. Aí você olhar assim, acho que ele não sabe o que está falando. As batalhas que a gente enfrenta, tanta coisa na mente ao mesmo tempo, tanta curiosidade, tanto hormônio, tanta coisa. Ele vai falar para os jovens: vocês são fortes. Mas eu creio que o que ele está falando sobre vocês são fortes não é necessariamente isso, mas me veio uma frase que eu estava meditando, que é: os melhores lutadores não são aqueles que sabem bater, mas os que aguentam apanhar. E o jovem é teimoso, o jovem é forte nesse sentido. Quando ele quer uma coisa, ele é firme naquilo ali. O problema é quando entra esse sétimo aqui, o medo do pecado. Por que eu coloquei isso? Esse talvez seja um dos piores medos, é o mais perigoso, porque geralmente quem sofre com isso, geralmente são as pessoas que têm mais temor de Deus. Geralmente quem sofre desse medo: Senhor, por favor me ajuda, eu não vou aguentar, não vou conseguir, eu vou errar, eu vou estourar, eu vou perder a cabeça, Senhor. É aquela pessoa que tem temor de Deus, que quer fazer o certo, que não quer errar, que quer fazer a coisa certa. E qual é o problema? Que geralmente a pessoa que é assim, quando ela erra, ela se condena, ela se martiriza, ela não consegue aceitar ela mesma. Geralmente a pessoa que não tem temor,
ele faz o que quer, depois ele volta, né? É cara de pau. Ele nem pede perdão. Não sei se você lembra aquele episódio de Saul, quando ele foi rejeitado, que ele pecou contra Deus, ele vira para Samuel e fala: "Ih, Samuel, pequei, honra-me porém." Ele pecou diante de Israel, vira para Samuel e fala: Samuel, eu pequei, faz o seguinte, me honra na frente deles aí, não deixa ficar feio não. E Samuel fala: Samuel, o Senhor te rejeitou hoje o teu reino foi tirado de você. A falta de arrependimento, a falta de quebrantamento naquele momento ali, que foi o que cortou ele do chamado dele. Não foi simplesmente o erro, Davi errou muito mais, mas Davi se humilhava, Davi chorava: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, vou confessar meus pecados e tal. Davi chamava a responsabilidade para ele. O problema não é necessariamente pecar, não que não seja um problema. O problema é a gente não ter consciência de que Deus é misericordioso, que Ele perdoa. E quantas pessoas carregam o jugo, carregam o fardo, perderam totalmente a paz, como Davi fala, a alegria da salvação, e ele ora: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Tem pessoas que não têm mais alegria da salvação, já desistiu, já falou: quer saber, eu desisto, vou continuar vivendo aqui, tem mais alguns anos aí de vida, daqui a pouco eu morro e acabou, beleza. E a pessoa desistiu, não tem mais expectativa, não tem mais esperança, não tem mais alegria, motivação, ela simplesmente está vivendo. Eu escutei isso de uma pessoa uma vez: eu estou vivendo os anos que me restam de vida, não tem mais expectativa de nada, estou vivendo os anos que me restam de vida. Isso é o que? A pessoa que não aceita, ela mesma não aceita. Deus pode vir e falar: calma, eu te perdoei, tenha paz. Mas ela fala: não, mas você não me conhece, você não sabe, eu sou horrível, eu sou péssimo. Né? É aquela pessoa que se decepcionou com ela mesma. A falta de conhecimento a respeito dela mesma. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, em primeiro lugar, é Jesus. Tudo começa com Ele é a verdade. Mas isso também é uma revelação que diz: se conheça. A sua libertação vai começar quando você conhecer a verdade a teu respeito. Muitas pessoas começam na caminhada e se iludem com ela mesma. Tem pessoas que não têm noção, não conhecem as próprias limitações, não conhecem as próprias fraquezas e se metem em situações que achou que ia conseguir, mas não conseguiu. Aí se decepciona. Tem um episódio que eu acho interessante também, quando Pedro estava lá, todo animado, se achando, e Jesus fala para ele: Pedro, Satanás quis andar com você, Satanás ia te peneirar, e eu roguei ao Pai para não permitir. O que Jesus está falando? Pedro, tem situações que você não aguentaria. Se eu tirar minha mão e deixar o inimigo vir, você vai cair, Pedro. Não fica achando que é você, não fica achando que você já é santo demais. Tem situações que eu sei que você não vai resistir. Se eu tirar minha mão, você não vai resistir. E para ele ser tratado, chegou um momento que Deus teve que tirar, teve que permitir. Jesus falou: você vai me negar. Não vou. Eu morro, mas não nego. Deus olhava para ele: Pedro, você ainda não se conhece. Um dia você vai se converter, mas você ainda não se conhece. Você quer ver que você vai me negar? Não vou negar. Foi só tirar a mão. Deus tirou a proteção, permitiu o inimigo vir, aí ele enxergou, ele reconheceu e ele se achou horrível, se quebrantou, mas Deus depois veio e restaurou ele. Existem situações que a gente passa que são ruins. Uma decepção, mas Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não quer dizer que tudo que acontece é bom, é maravilhoso, mas tudo que acontece, por mais que não seja bom, vai cooperar para o propósito de Deus na tua vida. E isso é bom, isso é excelente, e é a perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas querem a boa, agradável vontade de Deus. A boa, agradável está bom, a boa também, mas a perfeita às vezes não é tão bom. A perfeita às vezes não é tão confortável.
A perfeita às vezes te tira daquele estado de comodismo. Então o Senhor muitas vezes Ele permite. Por que Ele permite? Ele tira a mão. Porque Ele fala: eu rejeito o soberbo. Eu rejeito o soberbo. Quando a gente vê lá em 2 Coríntios o apóstolo Paulo falando todos os feitos que ele realizou, e aí ele fala assim: porém foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me soberbecesse. Paulo conseguiu entender, ele falou: poxa, esse espinho na carne tem um propósito, para eu não ficar soberbo. Por quê? Porque eu posso até ter um espinho na carne, mas a presença de Deus está comigo, os milagres estão acontecendo. Se eu ficar soberbo, eu posso não ter um espinho na carne, porém Deus vai se afastar de mim, porque Ele resiste ao soberbo. Então Deus Ele prefere te ver sofrendo com alguma coisinha, porém você está ali com Ele, do que Ele te livrar 100% de tudo, mas você ficar soberbo e ir para o inferno. Eu não estou dizendo que Deus coloca algo de ruim, eu não estou dizendo que Deus vem e coloca um espinho na carne. Ele simplesmente deixa, Ele tira a mão, porque todos nós temos nossas fraquezas. E também não estou dizendo que o espinho na carne é um pecado, a Bíblia não diz isso. Eu estou dizendo que o espinho na carne é algo que te aflige, é algo que te aflige, e não é Deus que colocou. Não precisa culpar a Deus. Deus, tira isso que você colocou em mim. Ele nunca falou que foi Ele, né? Quando a Bíblia fala que foi um posto de espinho na carne, simplesmente é Deus tirando a mão, porque se for uma fraqueza, a fraqueza é tua, não é Deus que colocou, é da tua natureza. Se for uma dificuldade, isso é teu, né? Então Deus, Ele quer nos tratar, Ele quer nos curar dos nossos temores, dos nossos medos, aquilo que te paralisa, aquilo que talvez seja um trauma, talvez seja uma marca, talvez seja algo que aconteceu na sua história, talvez uma situação semelhante à dos discípulos, né, que eles passavam, tudo aquilo que Jesus representava para eles, a esperança. Talvez você perdeu a esperança, a alegria, aquele momento gostoso que eles tinham ali com Jesus já não existia mais. Aquelas coisas boas que aconteciam ali. Eu fico imaginando os discípulos, cada um no seu cantinho lá na noite, dormindo, pensando: poxa, foi tão bom, aquele dia que aconteceu tal coisa foi tão legal, e não tem mais, acabou a alegria, acabou a esperança, não temos mais o nosso porto seguro, a gente está vulnerável, se a gente sair lá fora a gente pode morrer, acabou o conselho, acabou aquele que mostrava o caminho para a gente, acabou a esperança. E é nesse momento, é exatamente no pior momento, que Jesus chega, se apresenta, entra no meio da sala, vira para nós e fala: recebam paz, recebam paz, paz seja convosco. E tem mais: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também, né? Como Jesus falou para ele, versículo 21 de João 20, disse-lhes então Jesus pela segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. E aí eles foram cheios do Espírito Santo, eles se alegraram de novo naquele dia. Eu me lembro, eu não sei se eu contei esse testemunho outra vez que eu ministrei aqui, eu acho que sim. Eu lembro que há pouco tempo eu contei essa história, de quando eu estava lá na Alemanha, e eu fui ministrar uma igreja, e no final a gente estava orando ali no altar, e uma senhora brasileira começou a chorar, foi renovada, começou a falar em línguas e tal, ficou ali um tempão, e no final do culto, a gente tomando um cafezinho, né, aquele momento de comunhão, ela me chamou no canto e falou: olha, queria contar um testemunho. Eu moro na Alemanha há muitos anos, eu estou fraca, já tinha mais de 10 anos que eu não sentia a presença de Deus. Há mais de 10 anos que eu não sei o que é essa alegria, e Deus me renovou hoje. Naquele dia eu fui embora dali, devia ter só 2, 3 meses que eu estava lá,
eu fiquei ao todo um ano. Aquilo foi talvez no segundo mês. Aquele dia eu fui embora, eu falei, Senhor, se eu fosse embora hoje da Alemanha, eu já vou embora com uma sensação de que valeu a pena. Você vê uma senhora, não sei quantos anos ela tinha, mas ela falar, já tinha 10 anos que eu não sentia a presença de Deus. 10 anos que eu não sentia essa alegria e hoje Deus me renovou. Ali eu falei assim, não foi a multidão que aceitou Jesus. Não aconteceu nenhum milagre, mas uma filha tua que há mais de 10 anos não sentia a tua presença, veio falar para mim que sentiu. E ali eu já saí com uma sensação de missão cumprida. Depois aconteceram muitas coisas ainda, mas ali para mim eu saí alegre. Então, na presença do Senhor, Ele restaura a nossa alegria. É no altar dele, é quando Ele chega para a gente, Ele fala, receba a paz. Receba a paz. Eu creio que alguns aqui estejam talvez precisando de um tempo de refrigério. Queria chamar o Tiago, o Marquinhos para... Amém? Eu creio que algumas pessoas aqui hoje precisam disso. Estão precisando de um tempo de refrigério. Eu não quero colocar algo específico. Eu sei que a palavra de Deus, quando a gente ministra, Deus traduz para cada um. Quantas vezes a gente compartilha uma palavra e alguém no final vem e faz um comentário, poxa, aquela hora que você falou isso, Deus falou isso comigo. Aí a gente pensa, ué, mas eu não falei isso. Eu nem estava pensando nisso. Foi Deus que traduziu para aquela pessoa. Deus fala pessoalmente com cada um. Então, às vezes eu não gosto de colocar nada específico porque eu posso tirar algo específico que Deus está falando. Então eu queria fazer um convite, queria que a gente se colocasse na presença do Senhor nessa hora. Aquilo que Deus falou com você, seja um medo, seja um trauma, seja o que for, aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem te perturbado, aquilo que tem te deixado ansioso, aquilo que tem tirado a tua alegria, seja o que for, quero te convidar. Isso não é simplesmente um ritual, isso é algo muito importante. Vir até o altar do Senhor e ser ministrado por Ele. Jesus chamou aqueles discípulos ali, eles cercaram Jesus naquela sala, eles se alegraram e falaram, poxa mestre, a gente estava aqui chorando, a gente estava aqui triste porque você morreu, te mataram, foi triste o que aconteceu, a gente estava aqui com medo, com tudo trancado. Que bom que você está aqui, mestre, que bom que você está aqui. É na presença dele, é quando ele está presente que vem a restauração. Eu fico imaginando Jesus fazendo aquela rodinha que geralmente os amigos fazem, um com a mão no ombro do outro, eles chorando ali, abraçados. E Jesus falou, recebam paz, fiquem em paz. E tem mais, recebam o Espírito Santo. E naquele momento ali, Jesus restaura totalmente a vida deles. Ali foi um divisor de água para eles. Amém? Você quiser vir ao altar, tem os pastores aqui, tem os intercessores autorizados a ministrar. Se Deus falou com você, não fique esperando alguém vir primeiro, não fique esperando ver o que vai acontecer. Se Deus falou com você, se você tem algo na tua vida que você pensa, isso tira minha paz. Eu não estou falando de pecado, pode ser também, mas não estou falando de pecado. Eu não estou falando que você está fazendo algo de errado, por isso está sem paz. Eu estou falando aquilo que você sabe, aquilo tira a tua paz. Talvez uma acusação, talvez uma cobrança, talvez a falta de confiança em você mesmo, talvez o medo de arriscar, o medo de encarar um desafio novo. Você já passou por alguma situação em que você não
não teve coragem de encarar. Você teve medo de assumir aquilo ali. Te perguntaram, te convidaram, te ofereceram, te fizeram uma proposta, e você, por medo, por não ter confiança, você não fez, não encarou o desafio. E talvez você pense, de tempo em tempo você se lembre e fale: poxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse encarado o desafio, se eu não tivesse recuado, se eu não tivesse retrocedido, o que teria acontecido? Talvez seja algo que aconteceu há muito tempo. Talvez seja algo que aconteceu há muitos anos. E toda vez que tocam nesse assunto, toda vez que surge isso à tona, toda vez que alguém fala sobre isso, ou que você lembra disso, você se sente mal. Naquele momento chave, o diabo dá um jeito, se encarrega de trazer isso na tua mente, e você de novo se sente mal. O Senhor quer te curar nesse dia. O Senhor quer ministrar o teu coração. Receba paz. Receba paz. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Receba paz. Senhor, eu declaro nessa noite, nessa hora, um tempo de refrigério, Senhor. Nós declaramos, Senhor, profetizamos, ó Pai, que todo jugo seja quebrado, todo jugo seja despedaçado agora por função do Teu Espírito Santo, Senhor. Espírito Santo tem liberdade de fluir nesse lugar. Nós oramos como Jesus. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Sopra nesse lugar, Senhor. Sopra sobre as nossas vidas, Senhor. Remove, Senhor, as palhas, as folhas secas. Remove, Senhor, aquilo que está seco. Que o Teu vento, Senhor, o Teu sopro venha sobre as nossas vidas, removendo, Senhor, toda a sujeira, removendo as folhas secas, trazendo um renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, se for algo físico que esteja tirando a paz, se for uma enfermidade, nós repreendemos toda enfermidade em nome de Jesus. Se for uma sequela, seja o que for, Senhor, que esteja tirando a paz dos Teus filhos, nessa hora é removido em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. E Teu Espírito Santo, Senhor, sopra nesse lugar, Senhor. Sopra nesse lugar, Senhor. Sopra nesse lugar, Senhor. Sopra nesse lugar, Senhor. O Senhor não apaga o pavio que fumega. A Tua palavra diz que o Senhor não é aquele que termina de apagar o pavio que está apagando. Assim como nós pegamos uma vela e cercamos uma vela com o pavio que está apagando, aquele fogo acende novamente. Eu declaro que nessa noite o Senhor está acendendo o pavio que estava apagando em nome de Jesus. A chama que estava se apagando, a chama que estava quase virando uma fumacinha, nessa hora renovada, um novo fogo, fogo do Espírito Santo. Nós declaramos o fogo do Espírito Santo liberado nesse lugar. Declaramos o azeite, Senhor, do Senhor, o azeite que abastece as lamparinas, o azeite que abastece as lamparinas, Senhor. Pedimos que o Senhor derrame sobre cada um nesse lugar, sobre as nossas vidas. Que o Senhor acenda novamente a chama, Senhor, do meu amor. O fogo, Senhor, da paixão por Ti, a fome e a sede da Tua presença, a alegria da Tua salvação, a alegria de Te servir, de fazer a Tua obra, a expectativa do que o Senhor deseja fazer, a expectativa daquilo que o Senhor ainda quer fazer, a perspectiva do futuro. Aqueles discípulos estavam desanimados, aqueles discípulos pensavam: acabou a esperança, não valeu a pena. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena?
E naquele momento o Senhor reuniu os discípulos, abraçou eles e falou: recebam paz. Ainda tem uma caminhada, ainda tem uma trajetória, ainda tem uma carreira, ainda tem uma corrida pelo prêmio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Sejam fortes, não temam, sejam corajosos, sejam renovados, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós liberamos, Senhor, o Teu poder, nós declaramos, profetizamos o Teu poder, que flua, Senhor, o Teu poder nesse lugar, em nome de Jesus. Chamamos a existência o que não existe, chamamos a existência o que não existe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Que a partir de hoje o novo do Senhor chegue a cada um de vocês.